Alfabetização ecológica e ecopedagogia. Bem-vinda, Gabi. Sim, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouco sobre esse tema, que é um tema aí que há 10 anos é uma paixão, é um estilo de vida já. É, cada vez mais que a gente se envolve, que a gente conhece, que a gente busca, né, informações sobre o meio ambiente, cada vez mais a gente se apaixona. Não tem como. Então, hoje o ETS, né, traz aí a Gabriela Dias, né, do Sustainability Art. A Gabriela, ela é pedagoga e artista plástica. E eu quero dar boas-vindas aqui em nome do ETS. Para quem não conhece o ETS é uma plataforma que trabalha com um propósito muito bacana, que é educar para transformar, inovar e sustentar esse nosso planeta. Então, cada semana a gente traz um tema que agregue ao nosso propósito e um convidado muito especial. Semana passada a gente teve aí a parceira Renata, né, uma engenheira civil, aí, técnica em segurança também, conversando com a Isis. Não sei se você conseguiu acompanhar, Gabriela, sobre o Eneagrama. Foi muito interessante, um assunto muito rico, né? Descobrir aí os perfis um pouco de cada um. E hoje a gente quer ouvir você. Fala pra gente quem é a Gabriela. Sim, olha, eu sou professora de artes, né? Me formei também em licenciatura plena em artes plásticas, fiz teatro, que eu gosto muito de todas as linguagens artísticas, e com o tempo, na minha própria formação de educadora, eu vi que havia uma necessidade de repensar a educação, porque há um grande desperdício de materiais hoje nas escolas que é apenas um financiamento de lixo, né? Porque as crianças acabam fazendo trabalhos apenas para obter uma nota. E depois aquilo tudo vira lixo. Então aquilo foi o meu primeiro insight de mudança, assim, falar, gente, tem alguma coisa errada, né? A criança, depois que tem a nota, ela, a primeira coisa que ela faz é jogar esse trabalho no lixo, não cria de fato, uma coerência com que a educação tem que transformar ou tem que repassar. Então, isso foi minha primeira mexida quando eu entrei em sala de aula. Quando eu vi, falei, nossa. E aí, nesse meio termo de educação, eu comecei a fazer alguns cursos, algumas vivências através de pensamentos de educação ambiental. Então, a minha aula, a minha formação, ela vem com uma formação artística, depois me formo em pedagogia, né? Fiz a pedagogia para poder entender um pouco mais sobre a questão da alfabetização, sobre a primeira infância, que sempre foi uma paixão, e também deixar o currículo, no caso, a minha formação um pouco mais rica sobre o que é o ser humano e suas etapas na vida. E aí, com isso, eu começo a fazer esse projeto. Então, assim, além de tudo isso, eu sou artista plástica, eu trabalho com esculturas em madeira. Dá até para ver aqui atrás um pouco dos troncos que eu trabalho. E gosto muito dessa coisa, assim, sou muito ligada ao trabalho do Franz Krasberg, que é um grande artista, né? Franz Krasberg, ele fala exatamente de uma arte do século XXI, uma arte consciente, uma arte que trata de problemas que são problemas planetários. Então, eu, enquanto professora, tento de alguma forma usar as ferramentas artísticas para isso, para falar um pouco dessa questão, que é uma questão de até mesmo sobrevivência nossa, né? Em estar no meio ambiente, em fazer parte desse planeta e repensar o que é o ser humano dentro desse ecossistema, dessa planetariedade toda que se fala tanto. E também mostrar que eu, enquanto pessoa que gosto de, por exemplo, fazer trilhas, né? Em horas vagas, quando sobra um tempo, eu estou sempre na natureza. Também quase todas as vezes que estou na praia, eu limpo a praia, faço uma parte de recolher os lixos. Muitas pessoas me param para parabenizar, mas você vê que ninguém quer fazer, todo mundo acha bonito, mas o que foi o que a gente conversou anteriormente? Falta ação, né? Quando a gente vê uma menina igual a Greta, dessa idade, querendo fazer todo esse movimento, a gente entende que essa geração, eles têm muitas coisas em mãos, muitas coisas para conseguir fazer, mas existe ainda uma geração anterior, que é a nossa, anterior à nossa também, que ainda tem um descaso, que ainda vê isso como uma romantização. É muito romântico, fica muito no campo das ideias e na prática, são poucos os que querem realmente ficar nessa linha de frente,
fazer alguma questão ligada a isso. A gente também vê que muitos pensam que uma pessoa que é ecoecológica, ela já é taxada como um pensamento político de esquerda, comunista, e não é assim, né? As pessoas que se preocupam com o meio ambiente, elas estão pensando em algo de reestruturar todo esse pensamento, desde a política até a questão educacional. Então, a gente não tem partido. Se alguém pergunta para mim se eu tenho um partido, não, hoje a esquerda não me representa e muito menos a direita.